Bem, amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os 60 anos de regulamentação profissional dos corretores de imóveis. Todo mundo sabe que no dia 27 de agosto do ano passado, nós completamos os 60 anos de regulamentação profissional e tivemos um episódio bastante interessante. No dia 9 de agosto, nós estávamos reunidos em Foz do Iguaçu, comemorando os nossos 60 anos no congresso chamado Embrace, que todos nós já conhecemos, porque bianualmente nós fazemos esse congresso, e tivemos uma surpresa muito desagradável. Exatamente no dia 9, quando nós íamos fazer a grande festa de comemoração dos 60 anos, nós fomos presenteados, entre aspas, com o decreto presidencial número 11.165, que praticamente acabava com a regulamentação profissional dos corretores de imóveis do Brasil, abrindo o exercício da profissão para qualquer pessoa que quisesse trabalhar no mercado imobiliário, como porteiros, síndicos, zeladores, enfim, qualquer pessoa, inclusive os de nível superior, estariam aptos a trabalhar no mercado como indicadores, como pessoas que fariam, digamos assim, o início da intermediação imobiliária para depois ser concluída por um corretor. Isso, sem dúvida alguma, desmoralizaria muito o profissional corretor de imóveis e colocaria em xeque a regulamentação profissional que nós sofremos tanto para manter até os dias de hoje. Então nós vamos falar alguns episódios interessantes, porque todo mundo hoje se registra como corretor de imóveis e não sabe as dificuldades que nós passamos para poder chegar a esses 60 anos. Foram muitas as tentativas de desregulamentação da profissão e de desmobilização da profissão. E além do mais, nós estamos hoje lutando também junto ao Congresso Nacional por duas coisas. Primeiro, para a implementação de um exame de proficiência, porque nós achamos que pela falta de qualidade que muitas escolas, não todas, né, mas infelizmente a maioria das escolas que formam os corretores pelo chamado curso de técnico em transações imobiliárias, deixa muito a desejar e nós precisamos de qualidade no mercado para sedimentar a nossa profissão como uma profissão importante que ela é perante a sociedade e perante os poderes constituídos. E, lamentavelmente, nós temos essa deficiência com a formação do profissional corretor de imóveis. Então, nós estamos trabalhando para a obtenção da autorização legal para a aplicação do exame de proficiência. O exame de proficiência, mais ou menos nos moldes em que se aplica o exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai forçar a qualidade das escolas e, consequentemente, melhorar a qualidade profissional dos corretores de imóveis que ingressam no mercado para atender a nossa população. Então, nós estamos lutando por isso. Outro tema que nós lutamos também, pelo qual lutamos também, é a inserção na Lei 6.530, que é a nossa lei de regência, da figura do profissional corretor de imóveis de nível superior. Nós já temos hoje o curso estabelecido no Brasil, várias universidades, várias faculdades já ministram o curso de tecnólogo em gestão de negócios imobiliários, é um curso na modalidade tecnólogo, mas ele é de graduação. Portanto, quem faz o curso de tecnólogo está apto, inclusive, para fazer cursos de pós-graduação lato sensu sem qualquer problema. Já temos hoje aproximadamente 15, 16 mil pessoas no Brasil inteiro que estão formados em tecnologia de negócios imobiliários. Agora, a gente tem que saber que ainda é pouco, porque nós temos hoje corretores de imóveis considerados, embora a gente já tenha um número de registro de mais de 600 mil, nós temos um número de corretores considerados em atividade no mercado imobiliário brasileiro hoje na ordem de 513, 514 mil profissionais. E se você for levar em consideração 15 mil com curso superior em gestão de negócios imobiliários, é pouco em relação a esses 514, 513 mil profissionais em atividade no mercado imobiliário brasileiro. Por outro lado, nós temos hoje mais de 65% de profissionais que já têm curso superior, embora não exatamente em gestão de negócios imobiliários, mas em outras formações acadêmicas, como, por exemplo, engenharia, agronomia, arquitetura, advocacia, contabilidade, administração de empresas, enfim, várias são as profissões que
foram sendo deixadas de lado e as pessoas passaram a exercitar a profissão de corretor de imóveis. Então é muito importante a gente falar também sobre isso. E é interessante, eu fiz aqui algumas anotações e vou utilizar essas anotações naturalmente para não perder a sequência do nosso bate-papo, é que, por exemplo, o curso superior. Por que nós precisamos do curso superior? Eu me lembro que eu li um livro uma vez cujo título era Reputação. Esse livro é de um escritor de Brasília, um jornalista chamado Mário Rosa, e ele faz uma comparação interessante sobre a sociedade brasileira e a sociedade norte-americana. E nessa comparação que ele faz a seguinte detecção, ou seja, ele percebe que há uma diferenciação de consideração dos profissionais nos Estados Unidos, pelos poderes constituídos, pela sociedade, e aqui no Brasil, pela sociedade norte-americana e pela sociedade brasileira em relação, obviamente, aos seus próprios profissionais. Isso me deixou meio encucado. Por exemplo, aqui no Brasil, um profissional, para ser bem reconhecido, ele tem que estar bem vestido, de gravata, bem apessoado, né, cabelinho cortado, etc., e preferencialmente ostentando um diploma de curso superior. Isso não significa que o curso de superior vai trazer os conhecimentos totais e que ele não precise mais buscar novos conhecimentos, porque na verdade toda profissão ela é muito dinâmica, não só de corretores, mas as outras profissões também, e o bom profissional ele está sempre se reciclando, sempre buscando novos conhecimentos, que é o que a gente prega no sistema Confesse Cresce. Mas o importante saber é que aqui no Brasil dá-se muita importância ao diploma, ainda. Quem sabe no futuro essa situação vai ser mudada. Mas o Mário Rosa dizia que nos Estados Unidos é o contrário. Lá o cidadão que trabalha é aquele que é revalorizado pela sociedade. Não importa se ele tem só o segundo grau, se ele tem só o primeiro grau, ou se ele é um médico, um engenheiro, um astronauta, seja lá o que for, ele tem sempre a mesma consideração perante a sociedade, porque ele é um trabalhador. Então, o cidadão que trabalha sem qualquer desmérito, né, porque, aliás, a importância de quem faz a coleta de lixo é muito grande. Aqui no Brasil, a gente despreza essas pessoas porque elas são humildes, fazendo um trabalho que muito pouca gente quer fazer. Mas nos Estados Unidos, esse cidadão é tão considerado quanto o engenheiro, quanto o médico, quanto o advogado. E esse é o erro, essa é a diferença que tem da sociedade brasileira e da sociedade norte-americana, dizia o Mário Rosa. E nós queremos, portanto, buscar o curso superior aqui no Brasil, porque não sabemos por quanto tempo nós vamos viver essa realidade de desprezo àqueles que não têm o curso superior, né? Então, precisamos, neste momento, do curso superior também constar na Lei 6.530. E já deixo um aviso para os meus colegas que não têm o curso superior de transações imobiliárias, que vão ficar preocupados. Poxa, mas então eu não terei mais o meu reconhecimento como corretor de imóveis depois que aplicarem a lei, puserem na lei o curso superior? Não, não tem nada a ver, porque existe uma coisa no Brasil também que é constitucional, que se chama direito adquirido. E quem está no exercício da profissão, independente de ter curso superior ou não, quem estiver já inscrito no Conselho no momento em que for aprovada a modificação legislativa, ele obviamente terá todos os seus direitos iguais aos direitos daqueles que estarão entrando ali para frente com um diploma de curso superior. A única diferença, obviamente, é que quem não tem diploma de curso superior não pode ser chamado de tecnólogo em gestão imobiliária, né? Aqueles que têm o diploma poderão ser chamados, sim, de tecnólogos. Mas no resto, todas as atribuições, todas as competências profissionais serão iguais, tanto do que tem curso superior quanto do que não terá curso superior, desde que ele esteja inscrito no Conselho no momento da aprovação da lei. E outra coisa que é interessante da gente notar é que, para sedimentar essa ideia que eu acabei de falar agora da diferença de comportamentos sociais dos Estados Unidos e do Brasil, que eu me lembro que li uma vez sobre uma experiência sociológica realizada na Universidade Federal do Paraná, onde um professor resolveu fazer um curso de doutorado. E para fazer esse curso de doutorado, obviamente, ele tinha que desenvolver uma tese. E a tese dele era sobre exatamente o comportamento de consideração das pessoas para com as pessoas mais humildes da sociedade brasileira. Aí o que ele fez? Ele saiu da sua cátedra,
vestiu um uniforme alaranjado, botou um boné na cabeça, botou um óculos e pegou um carrinho, desses carrinhos de coleta de lixo, e ficou trabalhando durante 30 dias dentro da universidade onde ele dava aula. Mas ele não tinha contado para nenhum dos seus colegas professores que ele ia fazer esse tipo de experiência. E por incrível que pareça, ele coletava lixo dentro da sala dos professores, onde ele se reunia como professor com seus colegas, e nenhum daqueles professores o reconheceu dentro da sala de aula quando ele fazia o trabalho de coleta de lixo. Simplesmente porque ele estava vestido como gari, usando um boné de gari, usando um óculos, óbvio, para tentar disfarçar um pouco mais, mas na verdade era ele. Mas ninguém olhava para ele, ninguém prestava atenção naquela pessoa tão humilde fazendo a coleta de lixo dentro da sala de professores ou em qualquer lugar da faculdade. E aí ele terminou a tese dele também escrevendo algo muito parecido com o que constatou o Mário Rosa ao escrever o seu livro Reputação. A diferença de tratamento que se dá ao trabalhador humilde no Brasil e que se dá ao trabalhador humilde nos Estados Unidos. Relembrando, lá todos são valorizados, não importa o trabalho que realiza. Aqui no Brasil, lamentavelmente, só os mais qualificados é que têm algum reconhecimento da sociedade. Aqueles que trabalham em profissões mais humildes são literalmente desprezados. E nós precisamos mudar esse comportamento. Nós precisamos saber que é muito importante qualquer cidadão que trabalha, mesmo que ele faça coleta de lixo, porque imagina os senhores, eu, por exemplo, tive há pouco tempo lá na França, participando do MIPIM, depois fui dar uma esticada até Paris, e estava todo mundo em greve em Paris, em várias cidades naturalmente, mas especialmente em Paris, que todo mundo conhece, e a cidade estava lotada de lixo, era uma coisa impressionante o desprezo que as pessoas davam àquela situação, porque caramba, Paris, uma cidade de luz, a cidade do mundo, e de repente não tinha lixeiro, não tinha pessoas, não tinha garis para coletar o lixo. Então começaram a sentir a importância do cidadão coletor de lixo. O mais simples dos profissionais estava fazendo uma falta danada para a cidade de Paris, porque não tinha quem coletasse o lixo. Então a gente tem que aprender isso. E o corretor de imóveis hoje é um profissional extremamente importante no Brasil, mas lamentavelmente não somos totalmente reconhecidos, justamente porque parte de nós ainda não tem curso superior. Então nós precisamos mudar essa situação no Brasil. E a propósito disso, é interessante, eu estive o ano passado também inaugurando a nova sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia. Aliás, muito bonita a sede. E o arquiteto que desenvolveu o projeto se chama Antônio Caramelo e ele tem uma filha, e essa filha também é arquiteta, fez a parte de interior, né, do prédio novo do Cresce, e ele desenvolveu o projeto todo, inclusive graciosamente, de presente para o Cresce da Bahia. E depois que terminou toda a solenidade, eu fui conversar um pouco com ele. E ele me dizia: João, você veja que coisa interessante, né? O corretor de imóveis antigamente era um profissional considerado de segunda linha, né? Havia muito preconceito contra o corretor de imóveis. Esse preconceito hoje eu vejo que desapareceu, porque eu fiz o projeto dessa sede, conversei com muitos corretores de imóveis e tenho sentido o seguinte: no tempo, há cerca de 25 anos, talvez 28, 30 anos atrás, eu me lembro quando ainda jovenzinho, quase criança, que quando o pai tinha uma moça, uma filha, em idade de casamento, o pai chamava essa filha de lado e dizia: minha filha, eu quero dizer para você o seguinte, você está na idade de namorar, de se casar, enfim, tudo bem, eu não vou me opor de jeito nenhum, porque afinal de contas assim é a vida, mas tem uma coisa, eu preciso dizer para você que você não pode namorar, eu não vou aceitar que você namore com policial, você não pode namorar cantor ou músico, né? Você não pode namorar jogador de futebol e você não pode namorar corretor de imóveis. Por incrível que pareça, o corretor de imóveis estava na lista das profissões proscritas pelos pais como um profissional respeitável com quem ele pudesse casar sua filha. E essa situação é tão interessante que eu próprio vivi na minha família. O meu irmão, o Cirso, porque foi meu sócio durante 23 anos, teve dificuldade quando começou a namorar a esposa dele. Aliás, graças a Deus, até hoje esposa dele.
E porque o pai achava que corretor de imóveis não era um profissional qualificado que pudesse dar o conforto, dar a estabilidade, enfim, e o respeito que a filha dele merecia para ter um marido. Mas, graças a Deus, depois dele conhecer um pouco mais o meu irmão e toda a nossa família, que toda a minha família é corretora de imóveis, ele mudou o seu conceito a respeito de corretor de imóveis, se casaram agora e são muito felizes, aliás, porque são casados até hoje, têm 2 filhos, já têm netos e tudo mais. Mas a realidade era essa, as pessoas tinham muito preconceito contra o corretor de imóveis. Eu mesmo tive o desprazer de inúmeras vezes, hoje quase ninguém acontece isso, pelo menos eu não tenho ouvido mais falar disso, porque as pessoas hoje reconhecem a importância do profissional corretor de imóveis, mas eu tive o desprazer de ter a porta batida na minha cara, várias vezes. Chegava, me apresentava como corretor de imóveis e o cidadão, às vezes, até pedia desculpa, mas dizia, olha, me desculpe, mas eu não falo com corretor de imóveis. E outros nem desculpa pediam. Não falo com corretor de imóveis e fechava a porta. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de tornar reconhecida a profissão de corretor de imóveis pela importância que ela tem. Veja que nós hoje realizamos a ponta de um segmento do nosso produto interno bruto que representa aproximadamente 18%, né? E realizamos o sonho maior de cada cidadão brasileiro ao ajudá-lo a adquirir a sua casa própria. Então, essa conceituação ruim do corretor de imóveis tem que passar. Agora, o que eu vim para dizer para vocês, agora começando para valer, falar sobre o tema real da nossa palestra, que é os 60 anos da regulamentação profissional do corretor de imóveis, é contar para vocês quantas vezes nós tivemos problemas de pessoas, de deputados, de senadores, de ministros, de presidente da República, enfim, né? Assim como tivemos com o decreto 11.165 lá no dia 9, que no final eu vou voltar a ele para contar para vocês, nós tivemos várias outras tentativas de desestabilização da profissão de corretor de imóveis. Todo mundo sabe, e se não sabe vai saber agora, que a nossa profissão foi regulamentada legalmente pela primeira vez no dia 27 de agosto de 1962, por meio da Lei 4.116. Foi a primeira lei regulamentadora da nossa profissão. Mas não pensem que foi simples. A gente hoje propõe um projeto de lei, vai bem elaborado, vai para o Congresso Nacional, demora sim, você leva às vezes 4, 5 anos ou mais até para aprovar um projeto de lei, dependendo da complexidade do tema a ser tratado, mas você consegue aprovar com certa tranquilidade. No nosso tempo, foram muitos anos para que os nossos colegas daquele tempo, nossos antepassados, pudessem convencer o Congresso Nacional de que era importante regulamentar a profissão de corretor de imóveis por meio de uma lei, por causa da importância que existe no profissional corretor de imóveis ao realizar o maior sonho de cada brasileiro e ter que fazer isso de uma maneira ética, de uma maneira profissional, para que esse cidadão não venha ter prejuízo. Imagine os senhores, se você participa de uma família humilde e de repente você fica poupando lá na sua caderneta de poupança durante vários anos um dinheirinho por mês, com sacrifício seu, da sua família, do lazer, enfim, de tudo que você pode sacrificar para guardar um dinheiro, para dar entrada numa casa e depois pagar durante 20, 25, 30 anos um financiamento imobiliário. De repente você pega um cidadão mal intencionado, despreparado do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de formação profissional, e acaba subtraindo esse dinheiro que você durante vários anos poupou para proporcionar a realização do sonho da casa própria para a sua família. Hoje a gente tem muito pouco desse tipo de problema porque nós temos profissionais altamente preparados por nós, pelos conselhos, pelos sindicatos, pelas associações, enfim, todas as entidades representativas de vários segmentos que estão mostrando o corretor de imóveis o que ele pode fazer, o que ele tem que fazer para ser um profissional bem preparado para atender e realizar esse sonho da casa própria. Mas, enfim, a Lei 4.116 teve uma dificuldade muito grande para ser aprovada. Ela foi rejeitada várias vezes pelo próprio Congresso Nacional, e até que Ulisses Guimarães, né, falecido deputado Ulisses Guimarães, lá de São Paulo, pegou com a sua própria mão
o projeto da Lei 4.116 e trabalhou a cabeça dos deputados, dos senadores daquela época e convenceu a todos eles de que era importante regulamentar a profissão de corretor de imóveis. A lei acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E foi a sanção presidencial. Era o presidente João Goulart, na época, mas ele não quis assinar a lei. Ele disse, não, eu não concordo em assinar uma lei que vai pegar pessoas despreparadas, sem educação profissional, sem educação geral e dar uma regulamentação profissional legal para essa profissão. Eu não concordo. E devolveu a lei para o Congresso Nacional. Então foi preciso, de novo, um trabalho muito forte junto ao Congresso Nacional, porque nós precisávamos, para derrubar a indisposição, chamado veto presidencial, a Lei 4.116, né, que ainda não era lei, era só projeto, foi preciso reunir a cabeça de 2/5 do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, para poder derrubar o veto do presidente e transformar finalmente a lei, em lei o projeto da Lei 4.116. Derrubamos o veto do presidente e aí a lei foi para o presidente assinar. O presidente, mais uma vez, se recusou a assinar a lei, devolveu ao Congresso Nacional e a lei finalmente foi sancionada. Então, foi promulgada pelo Congresso Nacional, a Lei 4.116, e foi publicada no dia 27 de agosto de 1962. Essa lei, se vocês quiserem consultar, é fácil pegar no Google aí, Lei 4.116, eles vão te mostrar, é uma lei que já não existe mais no mundo jurídico, porque ela foi revogada por uma nova lei, nós vamos ver isso em seguida, mas ela foi assinada pelo senador Auro de Moura Andrade e não pelo presidente da República, porque quando o presidente se recusa a assinar uma lei que foi promulgada pelo Congresso Nacional, quem a assina como promulgador é o próprio presidente do Congresso Nacional. E o presidente do Congresso Nacional, até hoje, no nosso ordenamento político, é o presidente do Senado. Por isso foi assinada pelo senador Auro de Moura Andrade. Mas acontece que essa lei não sobreviveu muitos anos, não. Ela foi promulgada em 1962 e em 1976, 14 anos depois, essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E por que foi declarada inconstitucional? Na verdade, nós tínhamos várias profissões que, vamos chamar assim, um termo bem popular, né, mordiscavam o mercado imobiliário, fazendo negócios imobiliários. Nós tínhamos gerentes de bancos, advogados, engenheiros e gente mais humilde também, né? Pessoas, vamos pegar aqui como exemplo, um açougueiro, um sapateiro, todas as pessoas que trabalhavam no comércio e que tinham facilidade de relacionamento com pessoas da sociedade, se arvoravam em trabalhar como corretor de imóveis. E não como profissão, mas como quebra-galho, né? Para ganhar um dinheirinho extra quando aparecia um negócio imobiliário, sabia que alguém estava querendo comprar ou vender um imóvel e procurava fazer a intermediação e ganhar o seu comissionamento, ainda que clandestinamente. E para eles não interessava manter a lei regulamentada. E uma dessas profissões acabou ingressando na justiça, particularmente os advogados na época, eles ingressaram na justiça com uma ação de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal, entendendo que, porque a Lei 4.116 não exigia nenhum grau de escolaridade geral e nenhum tipo de formação técnica específica, decidiu que a lei era inconstitucional e pronto. Mas essa decisão, inicialmente, foi suspensa por um recurso ingressado no próprio Supremo Tribunal e ela ficou suspensa por aproximadamente 2 anos, até que a gente pudesse trabalhar a aprovação de uma nova lei. Então, a declaração de inconstitucionalidade aconteceu em 1976, mas nós tivemos um padrinho muito forte, chamado Arnaldo da Costa Prieto, que foi ministro do Trabalho na época, que abraçou a causa dos corretores de imóveis, entendia a necessidade da manutenção da regulamentação profissional e ele próprio escreveu um novo texto de lei, a Lei 6.530,
que nós temos até hoje em vigor, e levou essa lei e convenceu o presidente Ernesto Geisel, na época, a assinar a Lei 6.530. Obviamente, ela passou antes pelo Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado e desta vez sim, foi levada em mãos pelo ministro Arnaldo Prieto ao presidente da República e o presidente da República decidiu sancionar a Lei 6.530. Então, em 12 de maio de 1978, nós tivemos a sanção da Lei 6.530, que é a lei que permanece até hoje como regulamentadora, como lei de regência da profissão dos corretores de imóveis. Obviamente, nós temos que aqui render tributos também a todos os nossos colegas corretores de imóveis, muitos deles que trabalharam pela regulamentação da Lei 6.530. Depois nós tivemos, 4 anos depois, em 1982, nós tivemos sancionada a Lei 6.994, Lei 6994. Essa lei trouxe grandes problemas para a nossa regulamentação legal, porque ela estabeleceu que as anuidades dos conselhos não poderiam valer mais do que 2 MVR, o que equivaleria hoje a R$ 39. Obviamente, os conselhos não teriam como sobreviver com esse dinheiro. Nós peitamos essa lei e, além disso, ela trazia um outro agravante. Ela dizia que 70% da receita dos conselhos que tivessem no caixa no final de cada exercício deveria ser encaminhada para o Ministério do Trabalho. Ou seja, nós ficaríamos com apenas 30% do que tínhamos em caixa no final de cada ano. Aí o que aconteceu? Isso provocou uma desestabilização muito forte nos conselhos de classe no Brasil. Trabalhavam com muita dificuldade. Mas aconteceu que em 1996, 12 anos depois, nós tivemos uma outra dificuldade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estava em discussão no Congresso Nacional, ela trazia no seu artigo 26 um texto que acabava com todas as regulamentações profissionais no Brasil, exceto engenharia, medicina e advocacia. Todas as demais seriam agrupadas num único conselhão ou seriam geridas por uma agência de controle profissional, alguma coisa assim que fosse criada substitutivamente. Mas nós tivemos que lutar, obviamente, e derrubar o texto desse artigo 26. Graças a Deus, um trabalho feito dentro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis conseguiu fazer com que retirassem o artigo 26 da Lei 9394 de 1996. Daí nós tivemos 2 anos depois, em maio de 1998, a lei de número 9.649, ou seja, 9649. Essa lei tinha um artigo, que era o artigo 58, que tinha 9 parágrafos, e esse artigo 58 e os seus parágrafos, eles acabavam com a condição de autarquia dos conselhos profissionais, ou seja, transformava todos os conselhos profissionais em entidades privadas. Trazia um transtorno muito grande também para o nosso trabalho de fiscalização, porque, obviamente, nós não poderíamos mais fiscalizar o exercício da profissão e isso seria o fim da nossa profissionalidade. Felizmente, alguém entrou com ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 58 e o STF acabou declarando inconstitucional o artigo 58. Em todos os seus parágrafos, inclusive o caput, mas deixou sem julgamento o parágrafo 3º do artigo 58. Por quê? Porque o artigo 58, o parágrafo 3º desse artigo, dizia que os nossos empregados, ou seja, os empregados dos conselhos, seriam regidos pela CLT. Muito bem, isso criava um problema sério para a gente, porque já que o STF não julgou se era válido ou não, ele simplesmente se omitiu com relação a esse parágrafo 3º, nós ficamos numa espécie de limbo legal. Não sabíamos se os nossos empregados eram públicos ou eram privados. Aliás, esse fato era caracterizado pela Lei 9649. E essa lei revogou também, que já tinha sido revogada, a lei que nós falamos agora há pouco, que é a Lei 6994, que tinha aquele problema de retenção do saldo de 70% em favor do Ministério do Trabalho, problema da limitação do valor da anuidade a 2 MVR, tudo isso estava lá na Lei 6994. Mas ela foi revogada, felizmente, mais uma vez, pela Lei 9649.
esses fatos todos ocasionaram, pelo STF, uma nova revisão do artigo 58, né? Porque ele teria que declarar se, afinal de contas, o parágrafo 3º servia ou não servia. Porque também no ano de 2001 nós tivemos o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 1717, que declarou que sim, as nossas instituições são autárquicas, ou seja, os conselhos de classe são autarquias. Só que, sendo autarquias, muitos juízes entendiam que os nossos empregados, ao contrário do que diziam as próprias leis regulamentadoras e o próprio parágrafo 3º, que foi omitido de julgamento pelo STF, como funcionários privados, funcionários regidos pela CLT. Então, criou um limbo terrível para os conselhos. E nós tivemos que entrar com uma ação junto ao STF para tentar resolver isso. Aliás, várias ações foram entradas junto ao Supremo Tribunal Federal, mas o Conselho Federal de Corretores de Imóveis teve, graças a Deus, a argúcia de entrar com uma ação direta de constitucionalidade por meio do Partido da República, pedindo a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 6994. Graças a Deus, conseguimos resultado positivo e o artigo 3º foi declarado constitucional, ou seja, os nossos funcionários foram declarados, sim, seletistas. E acabou com essa discussão toda recentemente. Mas, por outro lado, nós tivemos uma outra dificuldade. Em 2019, o governo resolveu propor a PEC, uma proposta de emenda constitucional número 108. E essa proposta de emenda constitucional transformava em entidades privadas todos os conselhos de classe. Mais uma dificuldade para a gente enfrentar, porque como entidade privada, vinha novamente a dúvida, como entidade privada, nós poderemos ou não poderemos fiscalizar a profissão, né? Tivemos que lutar também contra isso e, graças a Deus, conseguimos, com o julgamento da ação direta de constitucionalidade número 36, que fora proposta pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, por meio do Partido da República, e essa ADC, ela foi julgada favorável, ou seja, foi declarado que os nossos funcionários eram, sim, seletistas. Com isso, nós liquidamos os problemas que vinham enfrentando a nossa profissão para se manter regulamentada. Mas aí, no dia 9 de agosto, né, voltando ao comecinho da nossa palestra, no dia 9 de agosto de 2022, quando comemorávamos os 60 anos da nossa profissão, veio o decreto 11.165, dizendo que qualquer pessoa podia exercer a profissão de corretor de imóveis. Seria, na verdade, um desastre para todos nós. Só que nós estávamos reunidos em 1.600 corretores de imóveis lá em Foz do Iguaçu. E chamamos os nossos presidentes, todos estavam lá, eram 26 presidentes regionais, mais eu como presidente do federal, e todos os conselheiros federais estavam lá também, né? Nós tínhamos 50 conselheiros federais. Chamamos todo mundo ao palco, pegamos as mãos e apelamos a cada corretor de imóveis ali presente que acionassem as suas bases, acionassem seus deputados, seus senadores, seus ministros de seus estados, enfim, para que a gente pudesse forçar a barra em cima da presidência da República para revogar o decreto 11.165. Graças a Deus, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu estava no café da manhã no hotel e recebi um telefonema e, para minha surpresa, quem estava nesse telefone era exatamente o presidente da República, me dizendo que a pressão fora tão grande que não tinha como ele segurar o decreto 11.165 e o decreto seria revogado no primeiro jornal, no primeiro diário oficial que seria publicado no dia 10. E, de fato, às 10 horas da manhã, nós recebemos a cópia do processo da publicação do decreto 11.167, ou seja, 2 números à frente, revogando o decreto 11.165. E aí pudemos festejar finalmente os 60 anos da nossa profissão regulamentada. Mas não pensem que as dificuldades param por aí, não, porque nós enfrentamos várias tentativas de desmobilização da nossa e de outras profissões, conseguimos superar todas elas, mas sem dúvida outras deverão acontecer. Então nós estamos trabalhando neste momento, inclusive, para a reconstituição da nossa frente parlamentar junto ao Congresso Nacional e o lançamento anual da nossa agenda parlamentar, porque
com a força do Congresso Nacional, se Deus quiser, nós vamos modificar a Lei 6.520 para introduzir nela a figura do corretor de imóveis de nível superior e também o exame de proficiência para finalmente obter todo o reconhecimento que a nossa profissão merece perante a sociedade e perante os poderes constituídos. É isso, gente. Um grande abraço para todos vocês. Nós vamos ficar à disposição aqui no nosso evento e poderemos voltar a discutir sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, porque nós temos uma palestra magnífica para ser ouvida daqui para frente. Grande abraço a todos.